minutinhos. Faltam exatamente 5 minutos. Meu amor, você é a primeira a estar assistindo. Eu vou já dividir aqui, compartilhar o link. Uhum. Vou sair um pouquinho só para ver. Já tem alguém aqui, a Viviane. Viviane Cunhada? Cuidado. Já tem 10 pessoas assistindo. A Vivi tá por aqui, apareceu. Pessoal, faltam 5 minutinhos. Vão chegando aí. Deixa eu ver se deu tudo certo. Ok. A Ana Ribeiro. A Jane já está assistindo. Abraço, Jane. Vão chegando, porque faltam 4 minutinhos para começarmos. A Daniele, nossa sócia. Boa noite, Vi. Boa noite, Querida irmã. Regina. Abraço, Regina Takashima, amiga querida. Boa noite, Yasmin. Marister. E aí a Jaque sempre está junto. Eduardo. Boa noite, Eduardo. Meu amor, nós esquecemos de pegar o livro. O livro. Que nós vamos sortear hoje. Pois é, eu vou lá buscar. Sim. Enquanto o pessoal vai chegando. Isso aí, pessoal. Nós vamos sortear o Sintam-se em livro casa. hoje. Faltam 3 minutinhos. Tem um aí? Um aqui, ó. Então pode ser esse. Só para mostrar. Deixa É? eu ver. Aqui. Olha a Pamela, fonoaudióloga extremamente competente. Boa noite, Pamela. A Andréia, minha amiga querida de muitos anos. Priscila Vidotto, lá de Paranacite. Um abraço, Priscila. Tá aqui com a gente. Olá, a Flávia Consoli. Legal. Boa Tava noite, lá. Flávia. Vamos lá, pessoal. Faltam 2 minutinhos para a gente começar. Olha o Ao César. César. Boa irmão. noite, cunhado. Boa noite, irmão. André Fazoli. Andréia Fazoli, querida. A Isa, nossa amiga querida. Isa é nossa sócia aqui também, né? Participa sempre. É uma honra, Isa, ter você participando das nossas lives, viu? Verdade. Grande abraço. Olha, a Lilian e a dona Hortência. Abraço para vocês. Chegamos, né? Sim. Legal. Muito bom. Faltam talvez 50 segundos. Olha só, o Adão e a Mila. Abraço para vocês. A Natália, querida. Abraço, Natália. Boa noite. Dizendo juntos para mais uma live. O Adão e a Mila estão sempre presentes, né? Um abraço para vocês aí, o Adão, a Mila. Muito legal. A Marister. Boa noite, Abraço, Marister. boa noite. A Vandréia, querida. Boa noite, Vandréia. Boa noite. Pessoal chegando, ó, mais Alessio, um sócio, abraço, o Alessio sempre, e a Juliana, né? lá de Najá. Sempre. Boa noite. A Isa está dizendo que o prazer é todo dela em estar com a gente. É nosso, é recíproco, Isa. É recíproco, viu? então. A Ângela e o Everton. Isso. A Mara, abraço, Mara. Boa noite, Olha, Ângela. Boa voz noite, linda, Mara. Érica. Olha, que legal. Obrigada, Mara. Marister está com problema na internet. Aqui, por enquanto, parece que está tudo bem. A Branca, Conceição, minha amiga querida. A nossa querida amiga Rose. Rose e o Isso. Cláudio sempre assistindo. Rose e Abraço. Cláudio. A gente adora vocês. É verdade, adoramos mesmo. Tomara que o Dani assista também. O Dani é um estudante de medicina brilhante. Tomara que ele assista.
A Branca entrou e deu Conceição. boa noite. Conceição, a gente fazia plantão. Em 1997, nós fazíamos plantão juntos na Santa Casa. Quem, meu amor? A Branca Martins, é a Conceição. Ah, que legal! Trabalhamos juntos, brigamos muito, né, Branca? É uma amiga muito querida, uma pessoa especial. Que bacana! A Rose. É recíproco. Maravilha. Sempre. Ó, a Marlene Leles. Ela Abraço. está dizendo assim, ó, minha sobrinha Damares fez propaganda do senhor e da sua parceira. Oh, que legal, Marlene. A Damares é minha amiga antiga e minha paciente de longa data. E ela sempre participa com a gente. A Damares está também sempre presente, sócia, né? Ajuda a divulgar. Isso, que legal. Obrigada, Damares, por esse carinho. E obrigada também a Marlene por estar aqui com a gente. Ela está dizendo assim, olha que legal, que a Damares fez a propaganda, né? Mas ela acha que a Damares economizou. A dona Eugênia, minha paciente querida de muito tempo. Boa noite, dona Eugênia. A dona Hortência. Também, a Dona Jane Hortência Pise. querida. A Jane. É legal, Jane. Eu vejo que você sempre participa. Legal, muito obrigado, tá? Tá dizendo que tem um compromisso. É o compromisso da segunda-feira. Que bom. Ó, o José Uana também. Uana, o craque Uana, grande amigo, grande jogador, tá sempre presente. Obrigado, aqui. Ana. Sua presença é uma honra pra gente também. O Walter Barizon acabou de entrar, e eu sei que a Mafalda tá lá assistindo tá junto, abraço, né? Pros dois. A Meirelle que diz que começa a assistir um pouquinho, depois ela termina de assistir lá no YouTube. É verdade. Mas... A Jane, nossa querida também. Jane é minha amiga também. De muitos anos. Boa sempre noite, Jane. Participando. Eu acho que a gente já pode dar um tom de inicial. Ah, Solange, né? Lá de Inajá, não é? Isso, Solange, muito querida. Solange, abraço, Solange. Mais sensacionais, assim, que eu conheço. Menina de um coração enorme. Querida Solange. Eu acho que, olha, já são 7h02. Dá pra gente começar, então, a conversar um pouquinho. Hoje, então, nós vamos sortear outro livro, Dissecando a Morte, um livro meu. É um livro bastante interessante, em que se faz uma discussão bastante ampla a respeito da morte, do ponto de vista filosófico, sociológico, histórico e biológico. É um livro que está no mercado já há bastante tempo, no mercado literário, e ainda faz bastante sucesso. Ele foi publicado em 2012 pela editora Scortese, de São Paulo, e quem escreveu Quero Ganhar o Livro e Compartilhar estará então concorrendo ao livro. Tá? Quem quiser adquirir, quem quiser comprar, dá para comprar nas livrarias ou junto à editora, ou então na minha clínica. Eu deixei o telefone aí na chamada da live, 43-3055-4277, que é um WhatsApp também. E quem quiser adquirir é só falar com a Andréia, né? Além desse, eu tenho os outros 4 livros publicados, tá certo? E só lembrando que as pessoas podem compartilhar, né, o link da nossa live nos seus perfis do Facebook e também se inscrever no canal do YouTube. Se inscrever no nosso canal. Dr. Milton C.R. Medeiros. Isso aí, pessoal. Então, a gente vai então começar a falar da morte encefálica e a gente vai falar um pouquinho de doação de órgãos. É um tema meio pesado, né? E algumas pessoas ao longo da semana disseram para mim que estavam com dificuldade de assistir, porque é um tema realmente bastante difícil, né, meu amor? Falaram para você também. Mandaram mensagem para mim também a respeito disso. Sim, a gente sabe que é um tema realmente difícil, mas é importante que as pessoas discutam um assunto. A morte, ela precisa deixar de ser um tabu, principalmente em relação à morte encefálica. É importante que as pessoas conheçam sobre morte encefálica, até por causa
dos conceitos e para que se defina doação de órgãos, né? Então, é muito importante que as pessoas falem sobre isso com seus familiares. Bom, então, né, a gente está aqui hoje, a gente tem a estrela da live, que é a Érica, que organiza, que incentiva, né, participa ativamente, e o Miltinho está aqui com a gente também. Miltinho que já vai aprendendo, porque vai ser médico no futuro. E então eu quero agradecer aos dois pela presença e também agradecer a cada um de vocês, tá? Pela participação massiva, pela participação inteligente de vocês. Então isso tem me dado estímulo para continuar achando temas interessantes para discutirmos todas as segundas às 19 horas. Bom, o tema propriamente dito, que é a morte encefálica, a gente já falou muito sobre isso semana passada. Eu espero que vocês tenham aprendido. A morte, como conceito, ela mudou ao longo do tempo, né? A definição de morte foi mudando ao longo do tempo. Como eu falei na última live, desde a Grécia Antiga, que nós tínhamos lá o conceito aristotélico de que o coração seria o centro das emoções, e a partir disso eles consideravam o indivíduo morto quando o coração parava de bater, porque ali estaria localizada as camadas, o centro das emoções, da consciência. Óbvio que ao longo do tempo a ciência foi mostrando que não era isso, que o centro das emoções, da consciência, dos pensamentos é o cérebro. E os conceitos de morte foram mudando, né? Até o final da década de 50, a gente tinha definição de morte quando houvesse a parada do coração e da respiração. Mas aí, conforme nós já discutimos na última live, a partir do início da década de 60, com a evolução tecnológica e fazendo com que as UTIs se desenvolvessem, essas UTIs permitiam então que pacientes que tinham patologias até então intratáveis passassem a ter alguma chance de sobrevivência. Essa chance de sobrevivência era dada pela melhora da tecnologia. Então, na década de 60, começam os transplantes, principalmente na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles evoluíram muito na época, foram pioneiros no transplante cardíaco, e a UTI ia se desenvolvendo. Aí, quando foi ali no início, no finalzinho da década de 50, entra em ação lá o Dr. Plum e o Dr. Posner, que eram de Harvard e da Universidade de Cornell, e eles começaram a definir estados de lesões cerebrais que seriam irreversíveis. Desde aquela época, a medicina vem evoluindo, e hoje nós chegamos ao nível de fazer diagnóstico de morte encefálica, como eu mostrei na última live, sem nenhum risco de erro. Os critérios são muito, muito rígidos. A última diretriz do Conselho Federal de Medicina do final de 2017. E os conceitos são realmente muito caprichosos, são muito detalhados. E para que se decrete a morte encefálica de um paciente, não pode haver dúvida alguma. Então, é um paciente que tem uma lesão encefálica conhecida, né? A causa tem que ser conhecida. Esse paciente não tem mais atividade de córtex cerebral e não tem mais nenhuma atividade de tronco encefálico. Se faz um exame complementar, que o Conselho Federal de Medicina exige, e esse diagnóstico ele é feito, então, por 2 médicos em momentos diferentes. Os exames complementares para a definição de morte encefálica são o eletroencefalograma e a arteriografia cerebral.
né? Hoje também se usa bastante o Doppler transcraniano. Mas o fato é que não se tem chance de erro. A última vez nós discutimos a respeito de diagnóstico diferencial, né? Porque as pessoas falam, mas alguém voltou do coma, alguém voltou do estado vegetativo. Sim, isso é possível, porque o coma é uma patologia que, dependendo da intensidade, dependendo da causa subjacente, é uma patologia tratável. Muitas pessoas que entram em coma se recuperam, não é? Um paciente em estado vegetativo persistente ou permanente também é muito fácil para o neurologista definir. E coma, estado vegetativo persistente ou permanente, e Locked-in síndrome, que é a síndrome do cativeiro, que é aquela em que o indivíduo faz a lesão do tronco cerebral, mas mantém o córtex ativo, essas três situações são completamente diferentes da situação de morte encefálica. Então, para um leigo, pode ser realmente difícil diferenciar, né? O leigo olha o seu ente querido, ele está lá, deitado numa cama de UTI, entubado, e com drogas vasoativas, e é lógico que ele não consegue diferenciar o que está acontecendo, se é um coma, se é um estado vegetativo, se é morte encefálica. Mas o neurologista, o intensivista, certamente conseguem e fazem isso com muita segurança. E esse conceito é importante porque o indivíduo ele está ali com o coração batendo, ele está com o rim funcionando, com o fígado funcionando, mas ele já é um cadáver, ele já morreu, porque o cérebro e o tronco encefálico já têm lesões irreversíveis, então não há nenhuma chance desse paciente voltar à vida. E é nesse momento em que se tem a chance de fazer a doação de órgãos. Porque se a família permitir a doação, essa pessoa, antes de ter o seu aparelho, os aparelhos desligados, essa pessoa vai ainda conseguir doar seus órgãos e salvar vidas, né? Melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. Ou a família vai optar por não doar. Então, em poucas horas, o coração vai parar, o fígado vai parar, o rim vai parar e esses órgãos não vão ser aproveitados, né? Eles vão entrar em decomposição junto com o restante do corpo da pessoa. Então é um assunto de extrema importância, a gente precisa discutir isso, porque é claro que nós não queremos discutir esse assunto em uma UTI, não é? Estando lá com um ente querido em morte encefálica, mas isso pode acontecer. E nós temos que lembrar que quando a gente fala de doação de órgãos, é uma situação de mão dupla, porque na morte encefálica a gente pode doar os órgãos e salvar vidas. Mas um dia a gente pode ter alguma patologia crônica e precisar que alguém doe órgãos para a gente, né? Então alguém em morte encefálica vai exercer a função nobre da bondade extrema e vai doar um órgão que pode servir para mim, pode servir para qualquer pessoa, não é verdade? Ninguém está isento de desenvolver uma insuficiência renal crônica, de desenvolver uma hepatopatia grave, de ficar cego por lesão de córnea. Isso pode acontecer com qualquer um. E é muito interessante saber que no ato da doação de órgãos a gente vai estar, então, ajudando essas pessoas, a gente vai estar melhorando a qualidade de vida dos outros, salvando vidas. É um ato realmente de extrema bondade, tá? Meu amor, algumas considerações, alguns recados, uns boa noites aí? Nós temos sim bastante boa noite, aquele pessoal que vai chegando, a live começa e o pessoal vai chegando, né? E então a gente quer recepcionar muito bem quem está acabando de chegar, mas nós já temos assim algumas colocações bastante interessantes. A Daniele Barzon, por exemplo, que participa sempre com a gente, ela fez um comentário
dizendo que ela tinha curiosidade sobre a constatação da morte encefálica, mas agora que você explicou todo o protocolo, então ficou bastante claro, ela entendeu, né? E assim ela agradece todas essas informações adquiridas aqui na live. O Neto também está participando com a gente do canal A, né? Neto, fantástico. Tem um programa magistral. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. No canal A. E ele está falando sobre a relevância desse assunto, né? Porque muitas pessoas elas são contra a doação de órgãos, mas elas são contra exatamente por não entender muito bem do processo, né, que envolve a importância de discutir o assunto. Exatamente. Precisamos conversar sobre isso. Por mais que o assunto seja denso, por mais que o assunto seja polêmico, né? É preciso conversar. Posso dar uns boa noites aqui? Pode dar uns boa noites. Olha só, o Edinaldo Tresca, o nosso amigo Corró, meu amigo de infância. Tá, mas em Najá, mas a gente... Abraço, Corró. Que alegria, que bom você aqui. A Helena Grisio, que é a preta lá de Najá, também tá com a gente, dando boa noite. A Gisele Ferrari Delvecchio também Gisele, sempre com a presente. gente. Abraço, Gisele. Masumi Tanaka. Ô, Masumi, querida, abraço. Ilde Assone com a gente. Abraço. Iracema Bisca. A Iracema, sempre presente também. Abraço, Iracema. Helena Toste também, que sempre abraço. participa. E o pessoal dizendo que quer ganhar o livro também, tá por aqui. Muito bom. A Vilma Martins sempre tá participando com a gente, né? Abraço, Vilma, amiga muito antiga. Bom. Muito obrigado. A Patrícia Moribe Marques também Patrícia, dando boa querida. Noite. Outra participante cativa aqui, a Margarete Malafaia. Margarete, sempre presente, Belo Horizonte. Abraço, Margarete. A Ana Bispo participando. Ana, abraço, Ana. Fabiane Bombessi, Marley Marchiori. Marley, querida, abraço. Marley, passei de bicicleta perto da sua casa, indo para Maringá, semana passada. Quase que eu parei lá. Olha só esse menino, Marley, por onde anda, né? Tá pedalando bastante. A Sebastiana Narese também. A Tiana, minha amiga. Isso, a Damares, que a gente já comentou, Damares, mas ela acabou de chegar também. Ângela Vicentim. Ângela, abraço. Fernanda Silva, Cícera Romão. A Cícera sempre né? presente, muito a querida. Nossa live. O Eurides Gonçalves, a Marinalva Eurides, abraço. Tia Nalva, abraço. Também. A Inês Nones. Inês, quero aqui agradecer publicamente o mimo que você mandou para mim por meio do Milton. Muito obrigada pelo carinho, viu? E também participando a Sandra Comar, é outra que não perde a nossa live. Sandra. Que bom, que legal. O Daniel Luiz participando. Dani, aluno de medicina brilhante, meu futuro companheiro de neurologia. Abraço, Dani. Você é uma grande inspiração. Obrigado, Dani. A Rosângela Calisto também participando. Rosângela, a Cíntia Fleitz. Cíntia, amiga querida. Isso, a Patrícia Nicastro também. A Patrícia, sempre presente. Abraço. Gustavo Bordignon. Gustavo, nosso amigo Gustavo, amigo do Miltinho, grande amigo do Miltinho. Também aluno de medicina. Ah, legal, né? A Irene Galina também minha amiga. Com a gente. O Ivair, abraço, Ivair, amigo de infância. Irene dançava quadrilha comigo. Isso. Ivair, meu amigo de infância. Andávamos de bicicleta juntos quando éramos pequenininhos. Que bacana isso, né? A Conceição Zanin também está aqui com a gente. Um abraço, a Conceição sempre presente. O Zé Roberto Zacarias, Mário Augusto, Zé Roberto, abraço. Fátima Messi. Fátima, Carlos querida. Storm. Otávio, abraço. O Storm, artilheiro. Isso, ele está dizendo, estamos aqui, ó. E está chegando pergunta, muita gente Antes das perguntas, a gente vai aqui para uma outra parte. Eu quero aqui expressar publicamente o meu pesar com a morte hoje do Dr. Lucas Augusto Pires. Dr. Lucas era um neurocirurgião brilhante, um menino de 32 anos, que atuava mais ali em Ivaiporã, um indivíduo que estava na linha de frente do Covid, um menino saudável, cheio de vida, futuro promissor, casado, um filhinho pequeno, e ele foi a óbito hoje pelo Covid. O Covid-19 o acometeu
e ele teve uma evolução muito ruim. Infelizmente, aquela evolução aleatória do Covid, né? Em algumas pessoas uma evolução tranquila, em algumas pessoas uma evolução extremamente agressiva, e é muito triste para a gente. O Dr. Lucas tinha um futuro aí brilhante, né? E acabou falecendo. Então é um pesar muito grande, realmente. A gente fica extremamente triste. A comunidade neurológica perdeu um grande neuro, e o que nos chateia é que ele foi muito bem cuidado e mesmo assim teve uma evolução ruim. Era um jovem atleta, não tinha nenhum fator de risco, um indivíduo extremamente saudável. Então, são os detalhes do Covid, né? As particularidades. Né? Felizmente, 85% das pessoas têm uma evolução tranquila, 15% tem uma evolução mais séria, sendo que 5% acabam em UTI, uma boa porcentagem desses entubados acabam falecendo. E eu estou até vendo que o Neto está dizendo, que ele diz: peguei a doença fazendo o que mais amo. E ele realmente era assim, Neto. Ele era um cara dedicado, um cara preocupado com os pacientes, e nunca teve nenhum medo de atender os pacientes com Covid. É um indivíduo realmente fantástico. É uma tristeza muito grande, é uma perda muito grande. Então fica aqui uma nota de pesar por ter perdido um grande colega, um menino brilhante, com um futuro aí magistral, né? O Lucas, ele participou inclusive daquela cirurgia das gêmeas siamesas lá em São Paulo, que elas eram unidas pelo crânio, né? E era realmente um indivíduo extremamente brilhante. Então fica aqui o pesar, tá? Bom, então, dando continuidade, né, e continuando a falar de morte, vocês vejam que isso está sempre presente, né, batendo a nossa porta. Né? Então, por que não discutir algo que está sempre tão próximo da gente? Mesmo quem está aí saudável, está bem, a gente não sabe, né, o que acontece amanhã. Mas quando a gente fala de morte encefálica, o objetivo principal é isso, é mostrar para as pessoas que o diagnóstico é feito com uma segurança enorme, que não tem como errar, que existem critérios rígidos para a definição de morte encefálica. E uma vez definido que a pessoa está em morte encefálica, chega o momento da família definir se vai doar os órgãos ou não. Mesmo que o indivíduo se manifeste em vida como doador, a justiça só permite a retirada dos órgãos quando a família dá a permissão. Tá? Então, por isso que é importante a gente se manifestar como doador, mas mais que isso, a gente precisa conversar com os familiares. Porque no momento da decisão, fica muito mais fácil para os familiares falarem a respeito do assunto, né? E definirem, não, vou doar porque é o que ele queria, né? Ou não, vou doar porque ele não queria. É muito difícil as pessoas que conhecem o detalhe aí da morte encefálica, como eu estou falando, é muito difícil as pessoas não quererem ser doadoras, não é? Porque não doar é uma coisa sem sentido, né? Porque esses órgãos eles vão degenerar, né? E então você pode, ao invés de deixar esses órgãos se degenerarem ali como o restante do corpo, você pode optar pela doação. O Brasil ele é uma referência mundial de transplante. Ele tem o maior sistema público de transplante do mundo, ele serve como modelo. Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador, só perde para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, 96% dos transplantes eles são realizados pelo SUS. Que dá todo o aporte, né, tanto no transplante como no pós-transplante, com acompanhamento dos pacientes. O órgão, então, ele vai ser doado para quem? Então, existe uma lista, né, única de transplante.
Essa lista ela é determinada ali pela Central de Transplante da Secretaria de Saúde de cada estado, tá certo? E é controlado pelo Sistema Nacional de Transplante. No Brasil, a gente tem, então, o Sistema Estadual de Transplante, que é sediado em Curitiba, e a gente tem a Organização de Procura de Órgãos, que é o Opus. Essa organização ela está instalada em hospitais de referência, tá certo? Então, quando um paciente entra lá em falência de um determinado órgão, esse paciente entra para a fila de transplante. Então, aí é feito toda a tipagem, todas as características imunológicas para saber sobre compatibilidade. E, então, quando tem um doador, a família permite a doação. Então, já existe todo um mecanismo que passa a ser funcionante. E aí, essa pessoa vai ter exames realizados para definir, ver se não tem nenhuma patologia que contraindique a doação, porque existem algumas, como infecções virais crônicas, como câncer, leucemia, enfim, doenças neoplásicas mais agressivas, mas tem uma lista ali. Então, esses pacientes são submetidos aos exames e aí é visto a compatibilidade com quem está precisando de órgãos. Na lista de transplante, então, existem alguns que são prioritários, né? Porque às vezes o indivíduo tem uma patologia ali de extrema gravidade, ele precisa de um fígado com urgência, por exemplo, ele está em condições piores do que um outro que precisa de um fígado, mas ele suporta mais um tempo. Então, essa Central Única de Transplante se incumbe de definir quem recebe o órgão. Então, a prioridade é para aquele que está em estado mais grave e que tem pouquíssimo tempo de vida. Tá? Na verdade, esse esquema, esse mecanismo de transplante, essa equipe de transplante, né, como a Central de Transplante aqui do Paraná, que eu conheço, eu sei como é que funciona, ela é composta de pessoas extremamente sérias, pessoas extremamente voltadas para o bem-estar das pessoas. Então, eu particularmente sou doador por 2 motivos. O primeiro porque eu sei que morte encefálica é um diagnóstico feito com segurança. E segundo porque eu sei que meus órgãos vão ser muito bem aproveitados para as pessoas que realmente precisam através da Central Nacional de Transplantes. Tá certo? Então eu sou um doador e é muito importante que vocês conversem em família a respeito disso, porque se eventualmente acontece uma tragédia e ninguém está livre disso, as pessoas já vão saber qual é a vontade, não é? Daquele indivíduo que no momento está ali na UTI e ele nunca mais vai expressar a sua vontade. A família tem que expressar por ele. Meu amor, perguntas, boa noite. Então, você estava falando a respeito disso, né, da necessidade de conversar e falar para os parentes sobre essa intenção de querer doar os órgãos. Algumas pessoas estão dizendo exatamente isso. A Lilian Cristina, ela até escreveu assim: Érica e Dr. Milton, então se acontecer algo, já sabe, sou doadora. Então é bacana essa questão de expressar, né? Sim. A Ângela Bueno também está dizendo que é doadora e que está deixando isso bem claro. Então é por isso que é importante nós conversarmos sobre esse assunto, mesmo ele sendo tão difícil. Sim, Mas tem aqui um comentário bem bacana da Branca Martins, que é sua amiga, e ela estava falando sobre a importância de assistir às lives, que essas lives estão a levando a pesquisar
e voltar a estudar novamente. Sim, né? isso é importante. E ela estava falando aqui que ouviu algo sobre a questão da síndrome do bebê sacudido. Eu não me lembro se foi algum assunto que você comentou na live ou se ela estudou sobre isso, pesquisou sobre isso, né? Mas fica aqui registrado, né? Que Isso é leva muito legal, né? A síndrome do bebê. Eu conheço um pesquisador maravilhoso chamado Adrian Raine. É um cara fabuloso que estuda... Ele, na verdade, ele é um neurocriminalista, né? E ele estuda essa parte de fatores genéticos e ambientais os mais diversos na formação das mentes problemáticas. E é muito interessante que ele fez uma pesquisa e mostrou que o hábito de sacudir os recém-nascidos com violência, como muitos pais têm o costume de fazer, podem fazer alterações cerebrais que vão cursar com alterações de comportamento no futuro. Talvez seja isso que a Branca tenha lido. A gente poderia até um dia fazer uma live sobre isso também, né? Sobre os fatores ambientais e genéticos que levam a distúrbios comportamentais. Bem bacana. Olha o Netão. Um abraço, meu amigo Netão. Melhor goleiro que eu já conheci. Fantástico. E você sabe quem está assistindo a live hoje? Quem? O Elton. O Elton e a Luana. O Elton e a Luana, meu cunhado Elton. Muito querida. Que legal, né? Que bacana. Olha, tem muita gente dando aquele boa noite carinhoso que a gente sempre adora receber. E também muitas pessoas fazendo colocações interessantes, o Neto participando de novo, falando, né, que o Brasil é considerado um dos países mais desenvolvidos em transplantes, mas que pode melhorar, né, ainda mais. A Tia Nalva, ela tinha feito uma colocação, né, mesmo sabendo dessa porcentagem de transplantes, ainda se perde muitos... Isso, Tia Nalva, muitos órgãos por causa da falta de estrutura. Infelizmente, talvez pela falta de informação. Eu vivencio isso. Muitos pacientes que entram em morte encefálica e a família opta por não doar por falta de informação. Né? E às vezes naquele momento difícil, aquele momento de emoção extrema, fica difícil a gente explicar para um familiar sobre morte encefálica, né? Por isso a importância da gente estar falando isso agora, nesse momento de tranquilidade. E a gente tem pergunta aqui, ó, da Fátima Messi. Sim. Ela quer saber se todos os tipos de morte pode ser feito transplante. Então, aí existe a morte encefálica, quando ela é definida, né, o paciente ainda está entubado, está no respirador, e a família decide doar, essa é a doação mais adequada, né, porque pode-se aproveitar vários órgãos do paciente, vários tecidos, e existe a possibilidade também da doação depois que não tem mais ventilação mecânica, não tem mais batimento cardíaco. Só que aí já é uma doação mais restrita, né? Aí dá para doar córnea, pele, ossos, né? Talvez aí é mais para tecidos, não para órgãos. Então são dois tipos aí, né? Quando o paciente está ainda entubado e tendo a ventilação mecânica e tendo a perfusão para os órgãos através de drogas vasoativas, diferentes tipos de soro. Então essa é a melhor hora para fazer a doação, porque dá para aproveitar vários órgãos. Agora, depois que tem a parada realmente, coração parou, tira o respirador, aí se aproveita apenas alguns tecidos, certo? Olha, nós temos assim mais perguntas, mas eu quero continuar o nosso boa noite, porque o pessoal entra, tá aqui, né, participando da live, muita gente dizendo que quer ganhar o livro. Opa. Então compartilha o link o livro é bom. Da live no perfil do Facebook, também manifeste aqui que vocês querem ganhar o livro. A Varlete está assistindo a live com a gente, que legal, né? A Liceia Fornazieri também com a gente. Abraço. A Ivone Costa dando boa noite. Nós temos presente. Até um convite para tomar café. Olha aqui, onde? Quem está convidando? Ai, deixa eu correr aqui de novo para ver, porque eu acabei perdendo.
Mas é muito legal, Mas muita gente boa, Toscana, querida, o Dr. Leonel, pessoas maravilhosas, sempre assistem. Obrigado, eu Toscana, acabei é uma aqui honra mexendo, pra eu gente. perdi aqui o nosso convite, mas tudo a bem. Marley Marchiori, Ó, que Marley, tá então, convidando a gente eu aí, passei de bicicleta lá perto. Foi, por isso que ela tá dizendo que é pra tomar o café lá. Uma hora eu passo aí, Marley. A Sara Fedrigo também participa sempre com a gente, né, meu amor? Sempre presente. A Marina Fante também. Ah, a dona Marina Fante, lá do Japão, que legal, querida. né? Dona Marina e o seu Sebastião, duas pessoas muito queridas. Abraço para vocês. A Silvana Santos também dando boa noite. Abraço, Silvana. Aí o pessoal também se manifestando quanto à morte, Sim. né, do doutor Lucas, né? Sim, sim. Realmente uma perda muito grande. A Lilian Consoli, minha prima assistindo. Oi, Lilian, também com a gente. Muito legal. A Zilda Rodrigues. A Zilda Klettinger, nossa querida Zilda. Abraço, eu não ia... falar o último nome, né? Nome que eu achei muito complicado, ainda bem que você falou, o Moisés Carrara. Moisés, querido, abraço. Lá de Jaguapitã, a última vez eu errei a cidade dele, aí a Maria mandou, falou, não é Guaraci não, é Jaguapitã. Abraço, Moisés. E aí, ó, nós temos uma pergunta da Vandréia Vital. Sim. Ela tem dúvidas sobre a lista de espera e ela gostaria de saber se essa lista é por tempo de espera ou por risco de morte. Vandré, as duas coisas, né? Tem o tempo de espera, só que tem que levar em consideração que tem que haver uma compatibilidade, né? Às vezes o indivíduo está ali já no começo da fila para receber, só que a pessoa em morte encefálica não é compatível. Então aí é feita esses exames de compatibilidade, e se não serve para aquele que está em primeiro da lista, vai para o segundo, vai para o terceiro, para aquele que tiver compatibilidade imunológica. Pergunta boa. Pois é, e a Fátima Messi aqui, ó, todo indivíduo transplantado tem a necessidade de fazer uso de medicamentos contínuos? Tem, todos, né? Porque, exceto de córnea, por exemplo, né? Porque aí a chance de rejeição é muito pequena. Mas, de maneira geral, os pacientes precisam, sim, usar vários medicamentos para que não haja uma rejeição do transplante. E esse medicamento é usado, geralmente, de forma definitiva. Muitas pessoas aqui, continuando com boa noite. Olha, o Neto Carinhena. O Netão, meu goleiro preferido. Dando boa noite. Boa noite, A Gisele Ferrari Delvecchio também está participando, né? E ela tem uma pergunta, ela quer saber se tem alguma doença adquirida que impede a doação de órgãos, como a hepatite A, por exemplo, e outras. A hepatite A não, né? A hepatite A ela é autolimitada, né? Ela geralmente se cura sozinha, raramente a hepatite A dá algum tipo de complicação. Então, se você teve hepatite A uma vez ali na vida, tudo bem, você pode depois ser doador, sim. É lógico que é feito toda uma tipagem ali sorológica. Agora, hepatite B e hepatite C, aí realmente o paciente não pode ser doador, né? Porque esse é o tipo de vírus que às vezes reativa tardiamente, né? O vírus que pode ter um período silencioso, sem clínica, de muitos anos, e de repente começa a fazer uma degeneração de fígado, que muitas vezes pode evoluir até para cirrose. E aí esses pacientes, normalmente, eles entram na lista de transplante para receber, né? E alguns tipos de neoplasias, né? Por exemplo, um paciente que tem leucemia, não tem como ele ser um doador de órgãos. Mas existem patologias adquiridas, sim, que impedem a doação dos órgãos. Nisso você acaba respondendo também a Jane Pise, que fez uma pergunta Jane, sobre querida, as doenças, abraço. Né? Que as pessoas têm e que isso impede de doar os órgãos. Sim, sim. Ó, a Tia Nalva está participando aqui mais uma vez e ela está dizendo que ela fez uma leitura sobre a doação de pâncreas para diabéticos. Olha que legal isso, né? As pessoas vão se inteirando do assunto, vão buscando. Mas aí ela está dizendo, caso receba um novo pâncreas e a pessoa, ela quer saber se a pessoa daí, ela fica livre de diabetes. Então, Tia Nalva, essa é uma pergunta bastante complicada, né? Existem estudos sobre isso. Inclusive tem um professor querido meu,
professor Marco Aurélio, que hoje não está assistindo, ele já assistiu algumas lives, ele participou de um projeto pioneiro americano no transplante de células das ilhotas pancreáticas produtoras de insulina no tratamento do diabetes. E isso é uma possibilidade terapêutica, mas que ainda está em estudo. A gente não tem o hábito, né, de utilizar um transplante de pâncreas para diabetes, mas é algo para o futuro. E um dos grandes problemas, pelo que eu me lembro da época em que ele fazia o estudo, era justamente a rejeição. A rejeição era muito frequente, era muito difícil controlar os aspectos de rejeição, mas certamente é uma possibilidade terapêutica para um futuro não muito distante. Bom, aqui participando ainda a Marli, Abraço, dando Marli. boa noite. A mãe, Oi, a dona Dica. Abraço, Dica. A Elza Moura também, A Elza, dando boa querida, noite para a sempre família, presente. boa noite. Obrigado. Isso vai para você também, viu, Miltinho? Ó, o Medeiros Valtencir O primo também. Valtencir, abraço, primo. Aí Querido. tem algumas pessoas, né, que fazendo comentários de situações de entes queridos, como a Maria Albertina Della Roveri, que está falando sobre a sogra Maria Albertina, dela, querida, sim. Isso, que não está muito bem, que está internada, a gente torce para que tudo dê certo. A Mieko, lá de Cruzeiro do Sul, minha amiga. Mieko, abraço. Mieko participa sempre também. A Toscana tá dando boa noite dela pra gente. Abraço, boa noite, Toscana. A Andressa Gaiuski, isso, também Andressa, participando abraço, aqui Andressa. com a gente. A Ângela Vicentinha, ela tá dividindo aqui uma situação. Ó, A Ângela que é de Florianópolis, eu acho. Que bacana, hein? Uhum. A Ângela está dizendo que perdeu uma amiga há 2 anos, né? E ela teve morte encefálica, mas infelizmente aí o marido não quis fazer a doação dos órgãos, né? Quais os motivos, né? Não cabe a gente aqui discutir, mas vale frisar que é importante conversar Sim. sobre esse assunto. Sim, isso é fundamental. A Glisilane lá de Najá está Oi, assistindo, Glis, abraço. dando boa noite pra gente. Legal. A Maria Carrara tá dando Maria, boa noite. querida, lá de Jaguapitã. Abraço, Maria. Isso. Deixa eu ver quem mais aqui com a gente. A Sandra Henschel também participa Sandra, sempre presente. tá aqui com a Abraço, gente. Sandra, obrigado. E a Branca, ó, ela quer saber se tem alguma idade específica. Essa pergunta o pessoal sempre Sim. né, faz Então, e tem curiosidade sim. sobre isso. Branca, não tem assim uma idade, né? O que existe é a condição do órgão. Algumas equipes de transplante colocam idades limítrofes, né? Então, por exemplo, pode ter alguma equipe que diz que o rim dá para captar no indivíduo até de 65 anos, mas isso depende muito da situação orgânica do indivíduo, né? Esse negócio de idade cronológica na verdade, o ano em que você nasceu até agora. A idade cronológica ela é muito diferente da idade biológica, né? Então, as pessoas que se cuidam, elas acabam sempre tendo uma idade biológica bem inferior à idade cronológica. Então, a gente vê, às vezes, pessoas de 70 anos que têm o organismo de alguém que tem 50. Porque se cuidam, porque praticam atividade física, porque não fumam, porque não bebem, porque não são obesos, porque comem de forma balanceada. E aí os órgãos estão em condições. Então o indivíduo que se cuida tão bem, ele sofre um acidente, por exemplo, ele pode doar. Se ele tiver 70 anos, ele pode doar, se os órgãos estiverem bons, né? E, por outro lado, os que não se cuidam, às vezes com 50 anos, 55, 60, já não conseguem mais serem doadores porque não se cuidaram, né? Por exemplo, um fumante de 50 anos que fuma há 10, vai aproveitar o pulmão dele? Não vai, né? Não vai ter como doar o pulmão, porque esse pulmão ele já vai estar cheio
de impurezas, já vai estar deteriorado na sua capacidade de expansibilidade, vai ter problemas nas trocas de oxigênio nos alvéolos. Então, essa pessoa não pode doar o pulmão. Por outro lado, um indivíduo de 70, que nunca fumou, que se exercita, que tem uma expansibilidade pulmonar perfeita, bom, esse pulmão ele vai ser útil, sim, para outras pessoas. Olha só, nós temos aqui algo que foge um pouquinho sobre o assunto da live, mas estão te parabenizando pelos trabalhos publicados. Ah, muito obrigado. Legal. Quem que está Isso, parabenizando? Né? A Daniele Barzon. Daniela, obrigado. Então, é uma honra muito grande mesmo. Eu tenho trabalhado em algumas pesquisas e eu submeti a banca do Congresso Brasileiro de Neurologia, que é um dos melhores do mundo, e eu submeti meus 2 trabalhos e os 2 foram aprovados. Eu vou apresentar os 2 no Congresso Brasileiro de Neurologia. Isso é interessante porque a gente consegue contribuir com a neurologia nacional, né, através de discussões de formas alternativas de tratamento em relação a algumas patologias. E eu fico muito feliz porque é uma forma de ser valorizado pela Academia Brasileira de Neurologia, pelos neurologistas brasileiros e do exterior também, porque o Congresso Brasileiro de Neurologia é hoje um dos melhores do mundo, eu diria que está entre os 5 melhores do mundo. Então é uma honra muito grande. Muito obrigado pela lembrança aí. Que orgulho desse menino. Obrigado. Olha só, o Adilson lá de Matinhos. O Adilson, querido, abraço, Adilson. Boa noite. A Cirlei Martina, que trabalha comigo. Oi, Cirlei. Abraço, Cirlei, querida. O Moisés Carrara, Moisés, boa lá de Jaguapitã. Abraço, Moisés. E é isso aí. Lembrando, pessoal, mais uma vez que é importante se inscrever no nosso canal no YouTube. Isso. Nós sabemos que algumas pessoas não têm perfil no Facebook, que querem assistir as lives e não sabem como fazer, é só recorrer lá no nosso canal no YouTube, que nós postamos todas as nossas lives lá. É Dr. Milton C. R. Medeiros. Lá tem muitos vídeos, né? E eu tento fazer vídeos relativamente curtos, exceto as lives que estão na íntegra. Mas eu faço muitos vídeos curtos e bastante informativos, tá? Então, lembrar que quem quiser concorrer ao livro tem que compartilhar em outros perfis de Face e escrever eu quero ganhar o livro, tá? E a gente vai, se for alguém de Arapongas, é só passar no consultório e pegar, se for de fora a gente vai enviar via correio. Isso. E tem bastante gente dizendo que quer ganhar o livro. Esse livro, ele é excelente, esse né? livro eu sou muito suspeita bom. a falar, mas é verdade. Obrigado. Porque é uma discussão sobre um assunto mais temeroso, né? Que é a morte. Mas, na verdade, a morte ela não é antivida, né? A morte, segundo a doutora Elizabeth Kübler-Ross, que é a maior estudiosa no tema morte no mundo, ela diz que a morte não é o oposto da vida. A morte é o que define a vida, né? Quando a gente fala da morte, é importante a gente saber da finitude, mesmo porque isso vai fazer com que a gente viva mais intensamente, né? Afinal de contas, na vida acontecem muitas coisas boas o tempo todo e a gente tende a não valorizar essas coisas boas. A gente hipervaloriza as coisas que são ruins, que são negativas. E quando a gente tem a ideia da morte e a gente só tem a certeza dessa vida, então a gente consegue vivê-la melhor, mais intensa, né? Usando o nosso tempo para aquelas coisas mais agradáveis, né? Curtindo mais a família, tendo tempo para a gente se cuidar. Lembrar sempre que o nosso corpo é o nosso templo, né? O nosso corpo ele é totalmente sagrado, porque é através dele que a gente se expressa perante o mundo, é através dele que a gente capta as sensações do mundo. Então nós temos que cuidar bem desse corpo. E quando a gente fala em morte, é interessante para
para abrirmos os olhos em relação à importância da vida. Esse livro ele tenta discutir esse aspecto, a importância da hipervalorização da vida. Isso é bastante filosófico. Filosófico, totalmente filosófico. Ó, tem gente que está chegando agora na live. A Vanessa Bonafim, Um abraço, lá de Curitiba, Vanessa. o Alessandro. Nossa, aquela filhinha linda deles lá, parabéns, menininha mais linda. A gente vive curtindo aqui, mesmo de longe, né? Sim. Coisa mais linda. O Jeremias Rodrigues também, Jeremias, meu amigo de infância. Abraço, acabou Jeremias. de chegar aqui com a gente também. Legal, legal. Muito bom, gente. Então, a gente está aqui aberto às perguntas, né? Porque hoje é só uma complementação da live anterior. A gente teve que fazer essa porque ficaram muitas perguntas a serem respondidas. Teve uma pergunta interessante da tia Cristina, que hoje não está assistindo. Tia Cristina disse que não entendia como que o transplante de córnea ia funcionar se a pessoa estava em morte encefálica, né? Então eu ia explicar isso para ela, porque na verdade a córnea ela é só uma membrana que recobre a parte anterior do olho, né? Então algumas pessoas ficam com a visão prejudicada porque tem problema na córnea. Existem várias doenças que podem acometer a córnea. E a partir daí essa córnea, então, ela é passada para outra pessoa. A outra pessoa, então, vai receber o estímulo visual, né? O vivo recebe estímulo visual que vai passar pela córnea, que vai estar ali límpida, né? Não vai estar mais opacificada, não vai estar mais degenerada. Então, essa córnea nova permite que o raio luminoso passe e chegue até a retina, e a partir da retina, então, impulsos nervosos seguirão pelo nervo óptico, vão chegar lá na parte posterior do cérebro, na área em que se processa o estímulo visual. E ali, então, a gente vai conseguir formar a imagem, né, a partir daquele raio luminoso que está chegando e que está passando através da córnea que o indivíduo recebeu daquele que estava em morte encefálica. Ou seja, ele pode voltar a enxergar graças à bondade de alguém que fez a doação de córnea. Ó, a gente tem uma pergunta da Ione Guidini. Ione, querida, abraço, Ione. Ela está dizendo assim, após a retirada dos ossos, como é realizada a sua preparação para o transplante, ela quer saber se é verdade que eles podem ficar armazenados por até 5 anos. Os ossos, sim. Os ossos, então, eles são retirados, né? Eles são acondicionados e, se mantidos em temperaturas baixas, tem uma forma de armazenar por períodos realmente muito longos. Isso é válido para os ossos, isso é válido para a pele também, né? Isso já não funcionaria para um órgão, né? Por exemplo, não tem como você manter um rim ali por anos para ser doado, né? Porque aí os órgãos eles têm um período de isquemia que é aceito. Um período de isquemia que é aceito. Então, um rim, depois que retira, mesmo ele estando bem acondicionado, ele tem que ser utilizado num período ali de 24, 36 horas. Então, mas para os ossos você tem razão, Ione. Eles podem ficar armazenados e sim serem utilizados bem tardiamente. E na carona da pergunta da Ione, a tia Nalva quer saber quais são os ossos que podem ser doados. Tia Nalva tá perguntadora hoje, hein? Tia Nalva hoje tá demais. Que bom, tia Nalva. Continue assim, isso é ótimo. Então, os ossos, os mais utilizados são os ossos longos, né? Então, o fêmur, por exemplo, né? A tíbia, talvez o húmero, o rádio, são os ossos mais longos, eles podem ser utilizados com mais frequência. Olha, e tem gente sugerindo tema para as próximas lives. Olha, é o Medeiros Valtencir. Meu primo Valtencir. Ele quer sugerir uma live sobre convulsão, que está relacionado ao cérebro também. Ele está dizendo que ele tem um sobrinho, né?
que hoje tem 18 anos, toma medicamento e ainda assim tem convulsão esporádica. Então ele quer saber se esse medicamento terá que ser usado a vida toda. É um tema interessante, né? É interessante e está na nossa lista, viu, de abordagem. Tem muitos pacientes que pedem isso para mim, para que a gente faça uma live sobre convulsões, sobre epilepsia, né? E também, assim, as outras pessoas que quiserem sugerir, porque a gente vai fazer, assim, muitas lives e os temas podem ir acabando. Né? A próxima que nós vamos fazer, na próxima segunda-feira, vai ser sobre depressão. Por que eu vou fazer sobre depressão? Porque há poucos dias saiu um trabalho extremamente importante mostrando como a depressão está associada à inflamação orgânica. Então eu quero falar isso para vocês até no sentido de mostrar como a vida ela deve ser vivida utilizando tudo que é anti-inflamatório, não estou falando medicamento, e tem que se evitar o que é pró-inflamatório. Então nós vamos falar de dieta, de atividade física. Então, por exemplo, nós sempre soubemos que quem tem depressão tem uma chance maior de desenvolver Alzheimer, e a gente não tinha uma certeza absoluta do porquê. Agora a gente já sabe, de forma científica, o porquê que o deprimido tem uma chance maior de ter declínio cognitivo e doença de Alzheimer. Então, o próximo tema vai ser sobre depressão, né? Uma visão neurológica sobre depressão. Eu não sou psiquiatra, então eu sempre falo mais da coisa bioquímica, né? Porque o neurologista é mais objetivo nas patologias. A gente sempre sabe o fundamento bioquímico, estrutural de uma patologia, enquanto a psiquiatria entra mais na parte subjetiva, né? Então aí a psicoterapia passa a ter uma importância grande. Mas é um tema interessante, esse que o Walter sugeriu também. Olha, a tia Ninica lá de Najá tá assistindo. Tia Ninica, quero mandar abraço. Um grande abraço para ela. A tia Ninica é irmã do Briba, que é teu amigo de o Briba! Assistimos o programa do Zé Bétio, lá na casa do Briba. Pois isso, provavelmente olha só, gente, isso em 1975. A gente morava numa cidadezinha minúscula, não tinha asfalto, a escola era aquela de uma sala só para 4 turmas, e o Lenivaldo, o Briba, né, irmão da Ninica, era um amigo muito querido. Então eu acordava bem cedinho, saía da minha casa, passava na casa do Briba, a gente tomava café juntos e assistíamos e ouvíamos o programa do Zé Bétio. E de lá nós íamos para a escola, uma escolinha precária ali de madeira, uma escolinha bem... mas professores excelentes, né? Muito grato aos meus queridos professores lá de Inajá, naquela cidadezinha de 2.000 habitantes na época. E aí tinha lá o professor Manuel, professora Erenita, que é a mãe da nossa querida Isa, professora Geni, professor Nelson, o Daniel, meu amigo querido, que faleceu recentemente, saudades do Daniel. Então, professores assim maravilhosos, a dona Conceição. Então, Conceição também assiste direto a nossa live. Então, esses professores lá na minha tenra infância, né, com 6 anos, 7 anos, eles foram de extrema importância para mim. Fizeram com que eu tivesse a curiosidade para aprender mais e mais. E eu vou contar uma fofoca aqui, ó. Vou te deixar em maus lençóis. Tem gente que de forma saudosista, sabe? Às vezes pesquisa uns programas do Zé Bétio. Ainda ouço o Zé Bétio. Ainda ouço o Zé Bétio. Ainda já tá na minha vida, né? E o Briba, meu grande amigo Briba. Que legal. Que legal. Ó, a Luciana Botari acabou de chegar na live, já tá no finalzinho, mas ela Luciana, conseguiu pegar uma boa noite aqui. A Jussane tá assistindo. Jussane, cunhada, querida, abraço, Jussane. E já tem gente se manifestando quanto ao tema da live da semana que vem, que é sobre a depressão, né? Sim, esse aspecto mais bioquímico. A Patrícia Moribe, né? Tá dizendo que é um tema bastante interessante. A Branca também já elogiou.
Mas aqui tem uma coisa interessante sobre um comentário sobre o livro, né? A Margarete Malafaia, ela ganhou na live o livro Dissecando a Morte, Sim. ela já leu e ela disse assim, ó, achei esse livro bem diferente dos que já li. Ele me fez refletir bastante. Que legal, que Margarete, bom, que né? honra. Esse é o objetivo, né? Que bom, bem Muito bacana isso. A Patrícia está dizendo que não vai perder a próxima live. E isso é muito bacana. Legal, Patrícia, ela, né, obrigado. divide aqui que está passando por uma situação complicada, com depressão. Então vai ser uma live Legal, eu interessante. vi que acho que a Isa, né, sugeriu doenças neurodegenerativas. Eu não vi aqui, eu fui talvez passando me perdi, rapidamente. Isa, a gente vai fazer uma sobre esclerose múltipla, porque eu tenho uma quantidade muito grande de pacientes com esclerose múltipla. A gente vai falando, sim, de doenças neurodegenerativas, né? A gente vai falar de diagnóstico diferencial com esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. Muito legal. Isso aí. A tia Nalva, que você chamou de perguntadeira, ela não está perguntando demais hoje, mas ela está dizendo assim, ó, que as lives elas são muito gratificantes, Obrigado, né? Nalva. Somente um médico solidário faria isso. Obrigado, tá dando os muito parabéns obrigado. para você. E aí nós temos algumas perguntas aqui. Aliás, uma pergunta que foge um pouco do tema da live, mas nós estamos aqui para isso também, né, meu amor? Eu sei que já deu o nosso tempo, mas a Vânia Pasqualinha, ela tá perguntando assim, se quem tem uma má circulação na cabeça, quais são os riscos, né? É a Vânia que perguntou. Isso, quais são os riscos? Vânia, depende, tipo né? Alteração circulatória cerebral, a gente tem de vários níveis, né? Várias intensidades por diferentes patologias, então tem que saber a causa exata e o tamanho da abrangência dessa alteração circulatória. Né? A gente pode falar de coisas graves, como uma obstrução arterial no acidente vascular cerebral isquêmico ou numa hemorragia cerebral. A gente pode falar de coisas mais leves, como alteração de fluxo de sangue para o cérebro por causa de alterações de pressão arterial. Então, depende. Né? Aí teria que ser mais específica. De qualquer forma, alteração circulatória cerebral sempre tem que ser investigada e bem cuidada. Eu acho que é isso, né, pessoal? Ó, Dr. Delmo Gendon, pediatra maravilhoso, muito querido. Foi pediatra do Miltinho também. Abraço, Dr. Delmo. Uma honra enorme tê-lo assistindo. Adriana Matos, querida também, minha paciente muito querida. Bom, gente, então eu quero agradecer de novo. Eu acho que hoje a gente conseguiu realmente, né, esgotar o tema. É lógico que é algo muito amplo, né? Mas eu acho que deu para passar uma ideia geral boa sobre morte encefálica, uma ideia geral boa sobre doação de órgãos, né? Enfatizar a importância que é conhecer sobre o assunto, falar sobre o assunto, para que as pessoas tomem a decisão certa, né? Entender que quando você autoriza a doação, quando você se manifesta como doador, você vai salvar vidas, você vai melhorar a qualidade de vida de outras pessoas, então é um ato extremamente nobre. E eu sugiro que vocês conversem sobre isso, é de extrema importância, tá? Agradeço a cada um de vocês pela participação, a Érica, minha esposa amada, a estrela da live, que está sempre aqui presente, e o meu filho, Miltinho, também, que nos ajuda aqui com a parte técnica, futuro médico. Foi uma grande honra, tá? Foi uma grande honra estar aqui com vocês e até a próxima segunda, às 19 horas, quando falaremos sobre depressão. Certamente nós teremos mais pessoas assistindo, porque muita gente tem interesse e não é o tema tão pesado quanto a morte encefálica, mas eu tinha que discutir isso porque eu acho que é algo até de utilidade pública. Morte encefálica e transplante de órgãos. Meu amor? Os nossos agradecimentos, né? Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. E a gente espera e aguarda todo mundo na próxima segunda-feira. Miltinho, seu boa noite. Boa noite. Eu não interajo, só... Boa noite, pessoal. Abraço a todos, tá? Abraço.